Olá, meus amigos e minhas amigas que nos acompanham aqui na TV Câmara. Hoje nós estamos recebendo o senhor Luiz Carlos e a doutora Regina, ela que é penapolense, o senhor Luiz Carlos da cidade de Araçatuba, para tratarmos a respeito da organização Soka Gakkai Internacional. Bom, inicialmente quero agradecer muito a presença de vocês, para que nós possamos bater um papo a respeito então da Soka Gakkai. Eu gostaria que vocês pudessem falar para a gente, tanto a doutora Regina quanto o senhor Luiz Carlos, a respeito do que é, né, a Soka Gakkai, qual que é a tradução dessa organização, para que as pessoas que estão em casa nos acompanhando possam aprender também. Ok, obrigado. A Soka Gakkai, ela nasce em 1930 no Japão e que tem uma base educacional. Nasce com um educador chamado Sr. Makiguchi, que ele se inspirou, né, também na filosofia do budismo, mas a atuação era uma atuação educacional. E a preocupação na fundação da Soka Gakkai no Japão, havia uma preocupação porque a sociedade japonesa, ela, na verdade, ela tinha uma educação voltada para a criação de militares. Essa era uma sociedade mais beligerante. E o Sr. Makiguchi, fundado nessas questões da educação humanista, né, na atuação dele, ele procura romper com essa perspectiva mais beligerante, né, de formar militares na sociedade japonesa. Então, aí ele cria a Soka Gakkai, que na tradução é uma sociedade de criação de valores humanos. Certo. E a Brasil Soka Gakkai é derivada, então, da Soka Gakkai Internacional, não é isso? Isso. É a organização que representa a Soka Gakkai Internacional no Brasil. Isso. E a Soka Gakkai no Brasil, né, a BSGI, ela foi criada em 1960, já com o terceiro presidente chamado Daisaku Ikeda, quando ele visitou o Brasil pela primeira vez em 1960. Né? Então, aí ele funda no Brasil a Soka Gakkai, né, nesse período, e a partir daí ela vem desenvolvendo atividades na área educacional, cultural, no Brasil afora. Gostaria, senhor Luiz Carlos, se você pudesse falar para todos nós um pouco da atuação do nosso presidente da Soka Gakkai Internacional, então, o senhor Ikeda, né, sobre o trabalho da paz mundial que ele desenvolve. Na verdade, o senhor Daisaku Ikeda, o Dr. Daisaku Ikeda, ele toma posse como terceiro presidente em maio de 1960, e aí ele tem como base, né, do legado do seu mestre de levar a Soka Gakkai para o mundo. Até então, toda essa filosofia, todo esse pensamento, né, a própria Soka Gakkai no Japão, ela estava circunscrita ali. A partir de 60, ele faz uma trajetória de difundir para o mundo inteiro. Então, o Brasil, dentro dos Estados Unidos e o Havaí, foram os três primeiros países fora do Japão. E depois aí se sucedeu em vários outros países, nós chegamos hoje em 192 países. Né? Certo. E a preocupação do Daisaku Ikeda era de um legado de paz mundial, né, imbuído de uma filosofia de paz mundial, dialogar com várias lideranças no mundo inteiro, fazer aproximações através do diálogo, né, escrever proposta de paz, debater a cultura de paz, né, difundir essa cultura de paz pelo mundo afora. Então, a Soka Gakkai no Brasil hoje, ela tem esse legado do terceiro presidente, o Dr. Daisaku Ikeda, né, a partir de 1960. Certo. O Dr. Ikeda foi um professor, foi um poeta, foi um educador, né? E a cultura que ele prega aqui no Brasil também é difundida, né? Qual é a forma de atuação nesse sentido, em cima daquilo que o Dr. Ikeda prega? Na verdade, essa fundamentação que nós chamamos, né, de uma cultura soka, né, ou de uma filosofia soka, que é soka de Soka Gakkai, que está imbuído dessa perspectiva de paz mundial. Então, aí nós temos difundido através da cultura, nós temos corais, temos bandas, temos orquestra, vários grupos que difundem a cultura no Brasil afora. E também, na perspectiva educacional, nós temos uma coordenadoria educacional em São Paulo, que trava um diálogo com as escolas públicas através de um projeto chamado Projeto Makiguchi, faz origami, dobraduras, enfim, faz um diálogo bastante profundo com as instituições públicas, né, seja municipal, estadual, no São Paulo e Brasil afora. Né? Além dessa perspectiva, né, a organização, ela se reúne semanalmente nos núcleos que nós chamamos de bloco, para
se dialogar, se refletir sobre uma cultura de paz. Né? Certo. E o Dr. Ikeda, ele também participa de várias propostas na ONU, né? Organização das Nações Unidas, não é isso? Isso. E qual que é o objetivo dessa participação, de levar essa cultura de paz na ONU? É realmente alcançar o objetivo da cultura de paz, é isso? Exato. Porque a ONU, na verdade, ela é, né, uma caixa de ressonância para o mundo dessas questões de conflito. Então, ele dedica a vida dele, e aí as propostas de paz desde 83 para fazer essa reflexão sobre a questão do desarmamento nuclear, sobre a questão da dignidade da vida, da sustentabilidade, da condição da mulher, né, dos continentes mais desprovidos. Ele fala hoje nessas propostas de paz que a África é o continente do futuro, enfim, de difundir essa preocupação, né, com a dignidade da vida através de um organismo internacional que acaba coordenando toda essa perspectiva de dirimir conflitos no mundo inteiro. Por isso que ele encaminha para a ONU e trava esse diálogo. Além disso, ele tem feito publicações dos diálogos que ele travou com vários países. Né? Há um problema localizado ali a partir do Japão com a China, com a União Soviética, que na década de 70 ele fez uma aproximação dessas lideranças e a partir dessa aproximação, desse diálogo, ele dirimiu uma possibilidade de guerra na região, reconhecido por grandes líderes daquele período. Né? E o Dr. Ikeda, ele chegou a ganhar alguma vez o Prêmio Nobel da Paz, ou foi indicado para tal, em razão de ser um grande lutador, sim, um grande batalhador, mundialmente falando, pela paz mundial? Oficialmente não. Né? Ele, na verdade, assim, ele é reconhecido, acho que são 300 títulos honoríficos em universidades do mundo afora. A China, por exemplo, que é um país que ela oficialmente não pode haver manifestação religiosa, há um reconhecimento das grandes universidades chinesas da atuação pela paz do Daisaku Ikeda. A Rússia hoje, né, que antes era a União Soviética também, é um país que ele tem uma inserção muito profunda e que tem um reconhecimento muito grande das grandes universidades pela atuação dele em torno da paz. Né? Esse documento, chamado Proposta de Paz, que ele envia à ONU, é debatido nesses grandes departamentos de filosofia dessas grandes universidades como um grande documento sobre a questão da paz. Né? O Brasil, por exemplo, algumas universidades, seja a Unicamp, a USP, outras universidades federais, fizeram títulos honoríficos, né? Outras instituições históricas, geográficas, né? no Rio de Janeiro, concedeu ao Daisaku Ikeda os títulos honoríficos. Para encerrar, em 93, ele recebeu, né, uma cadeira da Academia Brasileira de Letras, sendo o primeiro correspondente estrangeiro a assumir essa cadeira. Na época, o grande Astragélio de Ataíde era o presidente e que pôde recepcioná-lo e fazer, né, a posse dele nessa cadeira. E como que é a atuação, doutora Regina, para que possa alcançar, que a atuação voltada para a educação e cultural que a organização tem? Exemplos práticos dessa atuação voltada na educação e da cultura, para que as pessoas de casa possam conhecer um pouco mais da prática da organização Soka Gakkai. Aqui em Penápolis nós temos em torno de 100 famílias e reunimos semanalmente nos núcleos, que são os blocos, difundindo, né, essa cultura de paz e essa que leva à revolução humana individual de cada ser humano, fazendo atividades sociais, culturais. Certo. É sabido também que vocês possuem uma grande orquestra, né? Qual que é o nome dessa orquestra? Onde que fica essa orquestra? É possível estar levando para outras cidades as apresentações? Como que funciona essa parte cultural, assim? Sim, essa Orquestra Filarmônica Brasileira do Humanismo Ikeda, que ela tem como propósito difundir a paz através da música. Inclusive aqui em Penápolis, no ano de 2004, ela já se apresentou aqui no Cine Lumine com um público extraordinário. Se foi, lotou. Muita gente esteve presente, né? Muita presença maciça. Tá certo. E hoje, no mundo do Sr. Luiz Carlos, quantos são os componentes da organização Soka Gakkai Internacional? Não sei se você tem esses dados. São, né? 192 países, aproximadamente 12 milhões de associados. 12 milhões. No Brasil, nós ultrapassamos, acho que a marca, mais de 200 mil associados já. Né?
que atua nessa organização com essa perspectiva dessa cultura de paz. A busca pela paz individual, pela paz mundial, em Penápolis, deu-se início quando, doutora Regina? Faz 10 anos, 20 anos, década de 30, 50, década 60, quando de foi? 60. Década de 1960. Então já faz bastante tempo que em Penápolis já tem essa organização Soka Gakkai. E quem foi que começou esse trabalho desenvolvido aqui na cidade pela paz mundial? Nós temos aqui um grande pioneiro que já é falecido, o senhor Macir Costa, e que deixou também, né, seus familiares que hoje estão aí difundindo a paz nos núcleos, né, nos blocos. E em Penápolis, esses blocos, eles acontecem as reuniões semanalmente, né? Semanalmente. Tem algum dia específico, algum horário específico? Cada dia um local, né, que é chamado bloco? Como que funciona? Exatamente. Tem os locais já fixos, os blocos, comumente às segundas-feiras e aos sábados temos palestras, né, também. E horário 19 horas, esse horário é fixo. Seu Luiz Carlos, tem instituição educacional fora do país, né, que é voltada para essa busca pela paz pessoal e mundial, não é isso? E existe um intercâmbio entre os países? Por exemplo, alguns brasileiros já estiveram nessas instituições educacionais, conhecendo uma nova cultura, um novo aprendizado, uma nova educação, para até que possa trazer essa experiência e poder difundir no nosso país. Isso é comumente feito ou existe dificuldade para que haja esse intercâmbio? Não, através da BSGI é proporcionado anualmente, 2, 3 vezes por ano, às vezes 4, um intercâmbio com as instituições no Japão, né? Normalmente os nossos afiliados, os nossos membros se inscrevem num processo de seleção e aí são comitivas que vão ao Japão fazer esse intercâmbio. Conhecer a estrutura da Soka Gakkai, a Universidade Soka, existe um jornal, né, o Seikyo Shimbun, que é um jornal que tem 5,5 milhões de tiragem diária, né? Tem museu, enfim, tem toda uma possibilidade de intercâmbio com essa organização. Ao contrário disso também, país, né, do Japão, ou membros do Japão que vêm para cá, mas de outros países também, da América Latina, né, da Argentina, Uruguai, Paraguai, que já vieram para cá, do Panamá, né, da Venezuela, dos Estados Unidos, né? Então há essa possibilidade de intercâmbio, de conhecer essas estruturas no mundo afora. Eu não me recordo do senhor ter comentado de quantas cidades que englobam a nossa região, né, a organização Soka Gakkai, né, no caso a BSGI, né, que é Brasil Soka Gakkai, é isso, né? E quantas cidades englobam aqui próximo a Penápolis que possui essa organização? Na verdade, Araçatuba é a sede, né? Nós chamamos de região metropolitana. E nós temos... São quantas, te cortando, são quantas regiões metropolitanas dentro do estado de São Paulo, por exemplo? Aproximadamente do estado de São Paulo, talvez umas 15 regiões. Certo, né? Aqui então no caso de Penápolis está ligado a Araçatuba, né? Uhum. E são quantas cidades englobadas? Basicamente a região administrativa. Nós temos 43 municípios na região administrativa da região de Araçatuba. Umas 38, 39 cidades fazem parte, né, da região metropolitana da Soka Gakkai. E como eu estava dizendo, a sede é Araçatuba, nós temos aproximadamente nessa região mais de 700 famílias hoje associadas, né? E nessa região de Penápolis, podemos pegar daqui para Lins até Cafelândia, Guarantã, né? E daqui de Penápolis para frente, Birigui, Araçatuba, que vai até Muritinga, né? Então acho que são entre 38 a 39 cidades que pertencem à região metropolitana. Certo. E assim, tem pessoas assim muito renomadas no mundo inteiro que seguem essa organização, né? Pessoas que difundem juntamente com vocês, né, com todos os membros da organização no Brasil e no próprio mundo, que muito renomadas. Poderia citar alguns exemplos, só para que as pessoas possam conhecer alguns grandes nomes aí mundialmente que seguem a organização Soka Gakkai? No Brasil nós temos, assim, do Rio de Janeiro, que é uma atuação bastante forte, tem vários artistas, né? Beth Faria, né? João Vitti, Carmo Della Vecchia, que são atores globais, né? Na área cultural nós temos um pianista chamado Amaral Vieira, né? Que é renomado internacionalmente. Ele na verdade, ele não é associado, ele é um simpatizante da organização e que teve no Japão também fazendo um intercâmbio cultural
de apresentações, né? Junto à Soka Gakkai do Japão. E aí no mundo a gente tem vários nomes, né? Tem a cantora americana Tina Turner, né? Inclusive ela tem um filme que ela relata a história dela a partir da prática dela no budismo, né? Atualmente, assim, em toda organização, os membros são pessoas de uma certa experiência ou são mais jovens? Ou a renovação é constante? Como que funciona assim? Na verdade, a base da organização é uma base bastante simples, de pessoas simples, né? E aí é variado. Você tem de pessoas jovens, pessoas mais diria assim, mais maduras, né? Mas, em geral, são pessoas simples. A base da nossa organização são pessoas que procuram, através, né, dessa reflexão de atuação dentro dessa organização, de poder fazer a sua revolução humana dentro de uma perspectiva de uma cultura de paz. Se você pudesse traduzir, você e depois a doutora Regina, o que é SGI, né, Soka Gakkai Internacional, numa única palavra, qual seria a palavra que vocês definiriam essa organização? Talvez em duas: valores humanos. Acho que... E a senhora, doutora Regina? Revolução humana. Certo. Com relação ao que a gente tinha falado, as faixas etárias, né? Quem faz parte, tem alguma campanha específica para estar renovando os membros da organização? Uma preocupação do nosso líder da Isako Ikeda, no sentido de fazer um treinamento muito forte, muito profundo com os jovens. Então, há uma preocupação desse treinamento, dele poder fazer as suas orientações através dos seus escritos, das suas reflexões, tomando como base a juventude, né? Não que ele deixe de lado os veteranos, vamos dizer assim, mas ele fala que a juventude é a renovação, é a continuidade. Então ele investe muito nisso, né? Essa é uma preocupação muito forte com os jovens. Ele se direciona muito para os jovens, né? Certo. Bom, doutora Regina, seu Luiz Carlos, as pessoas que estão nos acompanhando neste momento, eu acho que foi muito proveitoso o bate-papo, foi muito bacana todo esse esclarecimento que vocês dois nos transmitiram. Eu gostaria, para finalizar, de deixar o espaço para que ambos possam fazer as considerações finais que julgarem necessário. Começando pela doutora Regina, fica à vontade, doutora, para as considerações finais. Só quero agradecer por ter cedido esse espaço para apresentar a nossa organização. Muito obrigada. Doutor, seu Luiz Carlos, fica à vontade. Eu também gostaria de fazer os agradecimentos, né, dessa oportunidade de que nós pudéssemos falar um pouquinho sobre a nossa atuação, né, do nosso líder da Isako Ikeda, da sua atuação no mundo e como isso reflete na nossa atuação aqui na região de Araçatuba, em Penápolis, com os nossos membros, né? E essa oportunidade da gente poder colocar o seu pensamento, difundir, né, o seu ideal, a sua filosofia de paz mundial, né? Agradeço. Obrigado, então, doutora Regina, seu Luiz Carlos. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. E realmente a gente pode perceber que é uma organização, então, bastante séria e que traz benefícios a todos aqueles que aderem, né? Agradeço, então, a vocês e agradecemos também ao pessoal de casa. Muito obrigado.